Olá pessoal, estamos de volta aqui então com um Papo de Impacto, hoje com uma pessoa impactante, professor Ricardo Jorge Thanos, aqui no segundo bloco. E nós temos uma pequena surpresa, temos uma convidada especialíssima, que infelizmente não pôde estar presente aqui hoje fisicamente, mas com os recursos que nós temos hoje tecnológicos, vai poder participar virtualmente. Então eu queria que essa nossa querida amiga, que evoluiu tanto dentro da instituição, dentro dessa composição toda que a gente tem, e que hoje se mostra uma pessoa muito bem projetada na sua vida pessoal, na sua vida profissional, mas que vem com certeza dessa solidez familiar. Então eu queria pedir para que o pessoal aqui da técnica trouxesse a nossa convidada, Elisa, Elisa Thanos. Convite. Tudo bem, Elisa? Tudo bom, pai? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Soares. Tudo, graças a Deus. Estamos gravando um programa aqui, Elisa, e eu sei que você tinha a possibilidade de estar vindo, mas teve de última hora um compromisso, né? Teve que ir para São Paulo e não foi possível. Então, eu falei com o Ulisses, falei, Ulisses, vê com o pessoal aqui da técnica, se a gente consegue trazer a Elisa aqui para dentro do programa de alguma forma. Eu ia até ligar para você de celular, alguma coisa assim. Mas está tão bacana dessa forma, está tão legal, que eu queria, na verdade, passar para você a palavra agora, para que você pudesse fazer algumas perguntas para o seu pai nessa sua participação aqui no programa. Eu penso que essa união que vocês têm é tão forte, né, na família, você, o Vitor, a professora Flaviana e o professor Ricardo, elas são muito importantes e demonstram, na verdade, esse alicerce fantástico que é a base familiar. E é muito bonito ver isso. Então eu queria passar para você essa função agora e eu vou ficar aqui de ouvinte, vendo aí vocês baterem um papo, tá bom? E com todas essas mudanças, o que você acredita que a Unifage tem de grande diferencial desde da sua formação? Como o Flávio trouxe, né, alguns exemplos e trouxe um pouco dessa questão de ter muita alma na construção desde o início da Unifage, na época Fage, mas o que você acredita que é o grande diferencial da Unifage diante desse cenário do futuro da educação? Hã, a FAGE, a Max, elas, foram constituídas em cima de um projeto pedagógico que tem alma, como o Flávio falou muito bem. Então os diferenciais, são as pessoas, o tamanho do ego, o ego nosso, de todos os diretores, professores, graças a Deus, não tem soberba. Nós estamos em um constante aprendizado. E um grande diferencial que eu vejo é a rapidez das decisões. Então, um projeto pedagógico, ele é alimentado pelas decisões que o seu núcleo docente estruturante, que são professores e coordenadores de um processo, junto com o diretor acadêmico, trabalha de uma forma a agregar valor. Um exemplo que eu vou te dar é uma mudança de nome de disciplina. Por exemplo, na educação física, nós tínhamos lá disciplina do esporte, tal, tal, tal. Hoje, há um tempo atrás, os profissionais se reuniram e dividiram disciplina do futebol, disciplina da natação, disciplina. Então, a rapidez da decisão, isso agrega muito valor no projeto pedagógico. Então, o mercado de trabalho que está em constante evolução, nós precisamos ensinar os jovens a se adaptar e ter resiliência, e os profissionais, professores, a ensinar o que nós não sabemos ainda. Olha que complexo. Nós não sabemos o futuro, mas nós temos que prepará-los para o futuro. Esses jovens a aprenderem e a desaprenderem o tempo todo, isso, né?
Eu acho que com isso tem muita conexão esse futuro de muita tecnologia, de inteligência artificial, mas tem uma adaptabilidade socioemocional que você sempre valorizou muito na construção dos cursos e da faculdade. Se você puder contar isso um pouquinho pra gente, a sua teoria dos 3 com, eu acho ela incrível e vale a pena compartilhar com todos os nossos ouvintes. Junto com os diretores, com os coordenadores, nós sempre construímos um processo. E há uns 15 anos atrás eu comecei a observar que para arrumar qualquer tipo de emprego, a pessoa tem que ter um nível de competência. Mas ninguém pergunta: "Ah, você tem competência porque você se formou na A, na B?" Não. Você tem competência porque você sabe ou não fazer, você sabe ou não trabalhar em time, você sabe tirar o teu ego, eu equipe, e participar de uma equipe. A empregabilidade, ela está relacionada diretamente à competência. Porém, para manter a empregabilidade, tem que ter comprometimento. Quer dizer, até que ponto as pessoas estão dedicadas a solucionarem problemas que eles não sabem ainda. O comprometimento é a resiliência de trabalhar com o que a gente não dá conta, mas nós temos que trabalhar, temos que achar soluções, temos que dedicar. E as pessoas serão mandadas embora por comportamento. Não importa, mas o comportamento da pessoa é que vai dar o rumo do desemprego. Então, é a teoria dos 3 comp, que eu tento falar, já venho falando há 15 anos, 18 anos. Muito bom, excepcional. Eu acho essa teoria dos 3 corpos incríveis, porque ela reflete muito o que o mercado de trabalho é, que é exatamente isso, a gente tem não só que a competência técnica, mas o comprometimento e o comportamento. E como que você acredita que os professores devam estar preparados para ensinar essas competências, esses skills de comprometimento, de adaptabilidade, de trabalho em equipe? Como se você pudesse deixar um recado aqui para os professores, o que você diria para eles fazerem em sala de aula, laboratório, no momento que eles estão com os alunos, para que eles possam ao máximo desenvolver essas habilidades socioemocionais, esses soft skills que tanto se fala hoje em dia e que você já fala aí, como você mesmo disse, há mais de 15, 18 anos. Eu iria dizer aos professores, eh, que para eles não terem medo do desconhecido. Quer dizer, igual aquele poema de Platão: "Quem vive na escuridão, quando vê a luz, tem medo da própria sombra". Então, a luz é o conhecimento de um processo. E o professor não precisa ter medo, não precisa ter dificuldade, falar: "Eu não sei". Ele tem que ter a competência de falar: "Vamos junto construir, vamos junto procurar". As pessoas têm medo de, perder o seu status quo. E nessa nova plataforma de inteligência artificial que a sociedade inteira está vivendo, eles não precisam ter medo. Isso daí só vai agregar valor, só vai ajudar. Se em cada aula o professor desenvolvesse uma competência, estaria ótimo. Mais alguma pergunta? E não pode, você não pode ficar emocionado, porque senão eu vou chorar aqui, meu rosto está reprojetado dessa tela. Não se pode brincar com a educação. Eu queria te fazer mais uma pergunta. É muito lindo, assim, né, como o Flávio falou, é de se admirar toda essa construção que você liderou ao longo dos mais de 25 anos, de 2 faculdades de muita excelência e muita, muita qualidade. Quantas vidas suas são e foram transformadas, assim, e qual que foi o seu segredo
como você mesmo diz, não tem bola de cristal, mas recentemente você compartilhou comigo duas lições aí de que foram o seu segredo, e eu quero perguntar aqui novamente, qual foi o segredo para construir tamanha, eh, operação, tamanho, gru grupo universitário e tanta transformação que você criou não só na região de Jaguariúna, como na região de Indaiatuba, universidades que mudaram o cenário de cada uma dessas cidades. Como o Flávio trouxe aqui as histórias da aprovação e do credenciamento do direito, assim como esse curso vieram muitos outros na sequência, e a gente viu um grupo muito forte se consolidar sob a sua batuta, sob a sua liderança. Acorda por manhã, rezar e resolver problemas. Nós temos problemas diários, vários problemas. Então a gente não precisa ter medo de resolver. A gente tem que enfrentá-los e achar sempre se colocando na posição do próximo, do aluno, dos pais, dos professores e resolvendo. Não dá para mensurar as soluções dos problemas, não dá para mensurar se nós estamos no caminho certo ou não. Mas quando você vai resolvendo, simplificando o processo, sem medo do desconhecido, a gente caminha. É isso que os professores têm que fazer em sala de aula, é isso que os diretores estão fazendo com os coordenadores, e simplificar o processo e solucionar da melhor maneira possível. Ei, ei, eu queria muito que você compartilhasse aqui, porque eu acho uma receita mágica praticamente, Infalível. que a gente escuta tantas teorias mirabolantes de tantas coisas, e é lindo ver e a gente sempre discute isso, pai, que a simplicidade é o caminho mesmo, e não é necessário uma grande burocracia e uma grande especulação para chegar na resposta das coisas. E o Flávio me pegou de surpresa aqui, eu achei que eu ia participar das respostas, precisei elaborar perguntas rápidas. Elisa, sabe o que que é? Que- Parece a nossa vibe do dia a dia trabalhando com o professor Thanos, sempre imprevisibilidade daquele momento, daquela coisa que se tomava como decisão e que se fazia e que chegava no resultado. A Elisa teve muita participação, você vai ser a nossa próxima entrevistada, viu, Elisa? E eu ia te ligar de manhã para combinar, mas o que aconteceu? Exatamente o que seu pai falou. A gente chega e aí os problemas estão lá, eles aparecem e começam a brotar. Você abre a porta do armário, sai um problema. Você vai ali no outro canto, tem mais um problema. E aí você senta e começa a despachar com um com o outro, e essas coisas vêm. E aí eu falei: Ulisses do céu, precisa falar com a Elisa, combinar com ela, que ela vai entrar no programa, eu quero fazer isso daí. E de uma forma ou de outra, Elisa, eu fico muito feliz e muito honrado que você esteja participando. Não só porque depois que a gente se torna pai, a gente sabe o real sentido da vida, né? Eu coloquei isso, minha filha fez 11 anos agora, dia 7, e eu coloquei isso para ela como mensagem. Falar, depois que a gente tem um filho, depois que a pessoa nasce e que nós vemos que ela, na verdade, é o sentido da nossa existência e que ela depende da gente, você passa a ver a vida de uma outra forma. E eu vejo isso com você, com o Vitor, por parte tanto do professor Thanos quanto da professora Flaviana, né? O pai e a mãe que se confundem também como mentores, instrutores, professores, e deram todo esse ponto de convergência e de ensinamento para poder fazer com que você, Elisa, tivesse tantas e tantas soluções e ideias para tantos e tantos problemas, que você pudesse galgar também o seu caminho dentro da área da educação, do empreendedorismo, ter ido para fora do país, ter conseguido, na verdade, trazer tantas coisas bacanas. E eu estava vendo uma foto outro dia,
de um local que a gente chama de central de atendimento aqui, né, normalmente nas instituições de ensino. Lá estava soluções de problemas. Eu falei: "É a cara dos 2". Juntou os 2 e eles falaram: "Solução de problema". Isso pra gente é um orgulho muito grande, né. E aí eu quero te trazer aqui, aí sim, para lhe fazer as perguntas, a respeito da Elisa. A Elisa que é, na verdade, hoje, juntamente com o Vitor e assim como todos aqueles que vão estar fazendo essas transições, o futuro da nossa instituição, né. Vocês vão fazer parte de uma situação que, dentro do tempo e que é natural que aconteça, a gente vai querer jogar golfe, vai querer fazer outras coisas, né, professor, aproveitar mais a vida. E vocês que estão com essa lenha toda para queimar, com esse gás, essa juventude tão grande, e com tudo isso que vocês conseguiram, na verdade, ter de oportunidade e agarraram e trouxeram para dentro de vocês como formação, para poder colocar aqui e dar continuidade a esse legado e transformá-lo cada vez mais. E eu falo que o problema hoje é problema bom, porque a gente chegou na instituição, eu falava para o seu pai aqui no começo, né, o professor Hércules também acompanhou, hoje aqui tem uma plateiazinha, está aqui a doutora Juliana, a doutora Adriana, todo mundo acompanhando aqui, né, pelo carinho que a gente tem por essa pessoa fantástica que é o teu pai. E que é pai de todo mundo, irmão de todo mundo, como ele disse naquela história que eu fiz questão de frisar e ele contar, daquela situação em que ajudou uma pessoa que poderia ser qualquer uma, né, mas que Deus também colocou no caminho, olha só, esse cara aqui vai ser protegido e pronto. Mas o bacana, Elisa, de tudo que a gente colocou, é justamente essa visão, essa noção, né, de poder contar que hoje esse problema que a gente traz é legal. Você viu como é que estava o auditório do Campus 2 e seu pai falou: "Pô, parece o tempo do FIES, sem fiador, sem nada, sem juros", né, que aí vinha o pessoal falava que era FIES, já se matriculava. E não, são pessoas que estão vindo, não tem esse programa de apoio, mas tem as nossas situações de incentivo, que foram, ao longo do tempo, desenvolvidas, discutidas em reuniões com todos, e que é um problema bacana para resolver, né. Tem mais gente do que a gente esperava, coisa boa, maravilhosa, e a gente está conseguindo recebê-los todos bem. E isso se deve a esse trabalho, a isso que está ficando como uma situação de legado, que a gente chegou, que você muito bem colocou, e aquilo que ainda vai ter, que vai ser uma expansão maior ainda. Como foi conquistar a medicina? Era um sonho que desde E 2013 seu pai batia, batia, batia. Pouquíssimas pessoas acreditavam. Muitas falavam que era loucura, que era um sonho impossível de alcançar. Mas como diz o Dr. Marcelo sempre nas aberturas de palestra dele, Dr. Marcelo Fortuna, grande abraço, nosso coordenador aqui do Direito e Juiz de Jaguariúna, o impossível é questão de opinião. E se tem uma pessoa que tem opinião e persiste, é o professor Thanos. E a gente aprendeu a ser persistente com isso. E se ele não tivesse ido atrás e ficado, e ficado, e ficado 5 anos fazendo isso, ninguém teria acreditado, ninguém teria sonhado o sonho junto. E a gente não teria um curso de medicina que hoje, Elisa, tem a ideia disso. Acabei de saber essa informação agora. Nós temos vagas para o ProUni Federal em Medicina, na nossa medicina humana aqui na Max. Você sabe quantas pessoas fizeram como primeira opção a Unimax e a Unifage? 1.050 pessoas. Foram 450 aqui e 500 pessoas na Max. Então isso para a gente significa que o que foi plantado lá atrás, o que foi realmente planejado, o que foi construído a duras penas, porque quem estava junto sabe o que aconteceu. Quem acompanhou o dia a dia, como vocês desde criança e a gente ali trabalhando, sabe quanto foi duro, né? Quantas idas para Brasília, quantas vezes lá, e o pessoal querendo fazer isso e aquilo. Sempre tem o pessoal que é do contra, mas a persistência, a perseverança, a resiliência fez isso acontecer. E hoje é um curso que está sendo reconhecido como um dos melhores, não é só daqui da região, não é do nosso estado, é do Brasil, porque é gente do Brasil inteiro que fez o ProUni e que está colocando a FAGE e a Max como primeira opção. E o nosso curso formou a primeira turma agora, em Indaiatuba, e vai formar nossa primeira turma aqui o ano que vem em Jaguariúna. Mas eles reconhecem, porque eles veem a qualidade do projeto pedagógico e a alma que a gente falou que esse projeto tem e que toda instituição tem. Arrepia a gente de falar, porque a gente se compra isso daí, a gente fica feliz com isso.
a gente defende, a gente briga. Às vezes a gente fala, o pessoal fala, nossa, mas por que você está brigando tanto, né? Por que você está... Porque a gente acaba, na verdade, positivamente, Defendendo o projeto. a gente se contamina por essa coisa bacana. Exatamente. Não tem como ser diferente. Com É isso. Flávia, tem uma frase também, o professor Tano sempre diz, que é pensar global e agir local. E eu acho que isso representa muito essa qualidade que você menciona. Essa qualidade, ela não veio com a medicina ou com o auditório cheio, mas ela veio dia a dia na construção de cada um desses cursos, que todos têm muito cuidado com os seus professores, com os seus alunos, os seus coordenadores, como você disse, projeto pedagógico construído com alma. Então, eu fico muito orgulhosa de estar aqui hoje, né, participando dessa entrevista. Eu me formei na Unifage, você esteve presente na minha colação, recebi o diploma do meu pai, que já não participava de algumas colações de grau, e da minha ele foi, então foi um momento muito, muito especial. E além, né, de ter me formado da Unifage, de ter tido uma carreira na área que eu me formei e escolhi com muita consistência, né, porque foi uma formação muito séria, eu vi tanto a Unifage quanto a Unimax crescerem. Então, assim, você contou algumas histórias aí, eu vou contar uma aqui, que foi, eu era bem pequena, eu e meu irmão, e era sábado, domingo, meu pai foi mostrar um dia seu Campus 2 pra gente, né, e daí era só mato, como diz a expressão. Só terra, e ele estava de carro, assim, mostrando, aí ele chegava em algum momento já ficava aí de pau, falava assim: "Aqui vai ser a biblioteca". E eu andava mais um pouco, chegava no teatro, que teatro, não, mais um pouco, que vai ser não sei o quê. E era só terreiro, então quando a gente vê hoje, assim, realmente campo tão consolidados, com tanta infraestrutura, tanto investimento, que não é a pedra sobre pedra, faz campus, né, são as pessoas, são as histórias, e eu participei dessa construção realmente de pequenininha. Depois o pessoal da TV pode colocar aqui as fotos para quem estiver nos assistindo, e é muito lindo ver que esse sonho, claro, é não é só sonho, foi realmente uma construção, mas é uma construção com colheita, e nunca foi uma construção olhando pro pro eu quero construir porque eu quero ser a melhor, eu quero ganhar dinheiro. Não, era sempre com foco em fazer bem feito. Eu acho que isso é incrível. E eu lembro quando eu estava na época de escolher meu curso universitário, que eu comecei a arquitetura, não gostei, eu não sabia o que eu ia fazer. Pai, mas o que eu faço? O que que eu faço? Quero ganhar dinheiro nessa vida. Ele falava assim: não olha para o dinheiro, que corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre dele. Você olha para o que você quer fazer e o que você vai fazer bem feito, que é só assim que a gente cresce na vida. E eu acho a coisa mais linda juntar todas essas contas, né, assim, de ter visto a faculdade crescer, quem virou centro universitário, quem virou grupo, que estão aí com o auditório lotado, com um monte de gente, e escolheram a gente como primeira opção da medicina, mas não só na medicina, nos outros cursos, e isso é uma construção, como eu disse, que eu tenho muito orgulho, pai, de observar, porque é a sua liderança ali na batuta, no tete a teste, e sentado no banquinho, e atendendo os alunos que vêm falar com você, e atendendo o professor que vem falar com você, e é lindo de ver a colheita disso tudo. Eu acho que isso é motivo de muita admiração. Que lindo, que lindo. Bom, gente, tivemos aqui então o momento maravilhoso. Elisa, você é a nossa próxima entrevistada, tá? Então já se prepare, vamos ver tua agenda. Tem muita história para contar também, né? Inclusive histórias aqui com o nosso querido professor Thanos, que eu faço questão da gente poder bater esse papo legal aqui, que se você também é uma pessoa impactante, né? E puxou bastante dele, né? Em vários aspectos aí que a gente vê no dia a dia, né? Essa coisa daquela fúria de fazer as coisas acontecerem, aquela coisa da ansiedade de fazer a coisa acontecer e do inconformismo positivo, que acho que é um dos
dos pontos principais que a gente acaba também se influenciando, né? Uns de uma forma, outros de outras, mas eu vejo muitas características em vocês dois, um no outro e outro não. Então, eu quero agradecer muito, Elisa, pela tua disponibilidade de participar aqui do nosso Papo de Impacto e agradecer também, claro, ao professor Thanos por ter E eu que agradeço. vindo aqui hoje para poder dar esse testemunho, né? A gente tem muita conversa para poder colocar, muita coisa. E eu até falei com o pessoal, olha, a gente tem alguns blocos, a gente vai fazendo aqui conforme for desenrolando, porque hoje vai ser um papo de impacto diferente. Nada dentro da caixinha, vai ser totalmente fora. Então vocês se virem aí com a técnica, depois com a edição, que a gente está aqui para poder, na verdade, conversar de forma descontraída e foi o que a gente teve aqui hoje. Foi muito bom. Então eu queria agradecer mais uma vez a você, Elisa, professor Ricardo, obrigado. Ma- Isso. Eu sei que tudo que o senhor lutou na sua vida inteira para conseguir construir e edificar foi nisso que a Elisa colocou, né? Pensando, na verdade, na educação, de como a gente vai atingir as pessoas positivamente, transformar a vida delas. Quantas parcerias público-privadas foram feitas? Né? Com quantos órgãos? E isso demonstrou, e foi um início aqui, né? Lá atrás, foi um negócio totalmente disruptivo, que ninguém fazia. E isso mostrou que colocar o aluno em contato com a comunidade, trazer o poder público para dentro da instituição e a instituição para dentro do poder público, só dá resultado positivo para a comunidade e para a formação do profissional que vai estar na comunidade. Então é por isso que hoje, né, nós temos aí a grata satisfação de falar, ó, 3.000 alunos novos, FAGE e Max. Por quê? Porque eles estão enxergando, depois desse momento que a gente teve de pandemia, que é necessário ter essa formação, é necessário ter esse comprometimento para poder, na verdade, crescer e realizar aquilo que o senhor colocou tão bem lá na nossa missão institucional. Ajudar o aluno a realizar o seu projeto de vida com competência e com qualidade e muita prática. Então, professor Thanos, eu queria que o senhor aqui fizesse a honra da sua fala, né, para a gente finalizar o programa. Fica bom. E fale o que o senhor tiver no coração. Ô Flávio, você é uma pessoa iluminada, né? Graças a Deus. E as pessoas como vocês que dão luz, ó. Eu que eu que agradeço aí o convite que você fez, eu agradeço a Elisa, que lá de fora está trabalhando aí, arrumou um tempo, e agradeço a todos que estão compartilhando esse momento com a gente. E se eu pudesse falar alguma coisa e deixar uma escrita, não tenham medo do desconhecido, porque é o desconhecido que nos move, é o desconhecido que nos abriga. Então, enfrentar o desconhecido é construir uma sociedade melhor para todos. Isso faz parte da educação, isso é educação. Já diria Raul Seixas, atrás da curva perigosa do destino eu sei que existe alguma coisa nova, mais vibrante e menos triste. Exatamente. Elisa, eu quero que você agora deixe aí a sua palavra final, seu recadinho aqui para todos os nossos ouvintes, alunos da Unifage, comunidade em geral de toda a região que nos assiste e especialmente aqui para o papai, professor Ricardo Thanos. Bom, Slane, obrigada pelo convite. Foi uma honra participar dessa conversa. Eu acho que co- vou começar com um recado para todos os nossos alunos, né, ex-alunos, professores, agradecer a confiança de tanta, o depósito de tanta confiança ao longo dos anos. Eu acho que isso é, é fruto de muito trabalho, mas é fruto de muita confiança. E quando você disse, professor Thanos, não tenha medo do desconhecido, eu acho a coisa mais linda que tem é você ter começado há 26 anos numa faculdade que mudou todo o cenário panorama de uma região. E aí isso era fruto de muita confiança, muito trabalho e tudo. E, e agradecer, né, a Xisso, que a Unifage agrega na vida de todas essas pessoas. E essas pessoas agregam na construção da Unifage, da Limax também aí indo. E é um círculo muito virtuoso. E deixar um recado aqui pra você, Fai. Acho que eu só vou falar que eu te amo, muito é de mim.
Todo o resto já dito. Obrigado. Obrigada por tudo e todo esse exemplo. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam que eu sou parecida com você. Obrigado, um beijo. Um beijo, Elisa. Pessoal, tivemos beijo. aqui hoje então um papo de impacto diferente, maravilhoso, com duas pessoas impactantes, né? Primeiramente o professor Thanos e depois, em conjunto, sua filha Elisa Thanos, que entrou aqui para brilhantar também o programa. Nós hoje queremos agradecer a toda a equipe técnica aqui da TV Artes, agradecer também ao Ulisses, a todo o pessoal que pôde comparecer, doutora Juliana, doutora Adriana, enfim, todos aqueles que estão também agora assistindo a esse programa. Muito obrigado, diretamente dos estúdios aqui da Unifage, onde nós temos a TV Artes e que é também a afiliada da TV Cultura, Fundação Padre Anchieta de São Paulo. Um beijo a todos vocês e até a próxima semana.